Ezequiel capítulo 2, a partir do versículo 8, diz: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como o mel. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com o Senhor. Deus, nós louvamos o teu nome, por estarmos aqui reunidos como família do Senhor para prestar culto. O Senhor merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Obrigado por poder cantar louvores, fazer orações, exercer nossa comunhão, e agora abrir o teu livro e poder entender aquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nossa vida, prepare, ó Deus, o nosso coração para receber essa palavra que é viva e eficaz, que nunca volta vazia, e que tenhamos aqui um ambiente tranquilo, sem nenhuma manifestação contrária, onde possamos ouvir a tua voz, que é mansa, suave e que alimenta a nossa alma. E que onde chegar, ó Deus, o som da nossa voz, com a tua palavra, possa haver edificação, salvação, possa haver alegria e paz, porque a tua palavra é que produz efeitos em nossa vida. Nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor ainda quer falar conosco, mesmo que às vezes nós ouvimos e não obedecemos, mas o Senhor, bondoso que é, gracioso que é, nunca desiste de nós. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. A palavra de Deus alimenta a nossa alma. A igreja reformada, via de regra, ela entende que o ser humano é uma dicotomia, que o ser humano é composto por uma parte material, que a Bíblia chama de corpo ou de carne, e uma parte espiritual, que a Bíblia chama de alma ou espírito. Conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus criou o homem do pó da terra, ou seja, a parte física, e Deus assoprou nas narinas do homem, e ele passou a ser alma vivente. Aí então há a formação da parte espiritual. O corpo se alimenta de pão. O corpo nós alimentamos com café, almoço, janta, lanche. Mas a alma, ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus, conforme Jesus disse para nós lá em Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 a 4. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque se o homem ele é composto de uma parte física e uma espiritual, o pão vai alimentar a parte física, mas e a parte espiritual? Se nós não buscarmos comer o livro, se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor, a nossa alma ficará desnutrida. Biblicamente, o corpo e a alma têm o mesmo valor, porque nós não podemos subdividir o homem. O homem é uma coisa só. Então, por que a gente alimenta tão bem o corpo e não alimenta a alma? Você conhece alguém que esquece de almoçar e jantar? Tomar café? Ninguém esquece de almoçar e jantar. Ninguém diz que não tem tempo para almoçar e jantar, muito pelo contrário. Os empregados, geralmente, eles brigam para ter a sua hora do almoço, né? Chega numa repartição pública, você tem tido, não, eu estou na minha hora de almoço, que é sagrado, né? Então, para alimentar o corpo, não tem tempo ruim. Mas por que a alma a gente não alimenta? Se nós sabemos que a nossa alma é alimentada pela palavra de Deus, por que então nós não comemos o livro? Pastor, você não conhece minha vida é corrido. Mas quando pega uma série da Netflix, você maratona até acabar, né?
Não passa um dia sem assistir um episódio, que dá mais de 40 minutos. Assiste o Jornal da Manhã, meio-dia, da noite. Assiste a novela das 7, das 8, das 9. E a da tarde também, porque vale a pena ver de novo, né? A gente tem tempo para tudo, mas não temos 15 minutos. Não precisa nem tirar a hora de almoço da alma, não. Com 15 minutos, você leria 4 páginas da Bíblia e em um ano você teria lido a Bíblia toda. Se você nunca leu a Bíblia de capa a capa, fica até difícil você dizer que acredita na Bíblia de capa a capa, né? Porque como é que você vai acreditar numa coisa que você nem leu ainda? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender e assimilar é que a palavra de Deus é um alimento espiritual. Em Apocalipse 2,17 está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que já rendeu a vida a Cristo. Esse é o vencedor, porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então a Bíblia é um maná escondido, sobrenatural, secreto. A Bíblia é muito mais do que palavras escritas com tinta no papel. A essência da Bíblia está escondida por trás das letras. E Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, ele exulta e diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultou os teus mistérios aos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. É por isso que um doutor, PhD, lê a Bíblia toda e não entende nada, ou não dá o menor significado. E você pega um irmão iletrado, que alguém lê para ele, e ele é totalmente alimentado da palavra de Deus e prega, porque as pessoas ficam apenas naquilo que está exposto. E a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é o alimento espiritual para as nossas almas. E esse alimento, por ser espiritual, nós só podemos comê-lo e alimentar a nossa alma se estivermos ligados no trono de Deus. Está escrito que a Bíblia foi totalmente inspirada por Deus, lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para aperfeiçoar o crente. Em 2 de Pedro 1, 20 a 21, diz que ninguém escreveu porque quis, por particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro inspirado por Deus, e lá em Romanos capítulo 15 está escrito: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É claro que Deus não inspirou todos os fatos bíblicos, porque a Bíblia mostra o erro. Deus não inspirou as mentiras, os adultérios, os assassinatos, mas Deus inspirou o relato desses fatos para o nosso aprendizado, porque a Bíblia mostra o certo para a gente imitar e mostra o errado para a gente evitar, porque a gente vê as consequências. Portanto, a palavra de Deus é um alimento espiritual. A nossa alma não vai ser alimentada simplesmente se a gente abrir essas páginas e der uma lida, ou se abrir no Salmo 91 e colocar na sala como se fosse um amuleto. Então a Bíblia, ela não tem poder por si só, como um livro escrito. Se você der na mão da criança, ela vai picar todinho e vai jogar fora. Se você jogar no fogo, queima. Se você jogar na água, roda e derrete. Você não vai expulsar demônio dando bribrada nele, achando que o livro tem poder, porque o livro ele foi impresso, e talvez alguns fizeram até para ganhar dinheiro, imprimindo Bíblia e vendendo Bíblia. A Bíblia é um alimento espiritual naquilo em que é a palavra de Deus oculta por trás da mera letra, como nós cantamos no hino 260, né? Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor.
É por isso que esse mistério está oculto aos sábios e entendidos, mas é revelado aos pequeninos. Em segundo lugar, a palavra de Deus é que promove o nosso crescimento na fé. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como é que uma criança recém-nascida cresce? Tomando leitinho, né? Primeiro mamazinho da mamãe, depois mamadeira, né? Papinha. Então, uma criança mal alimentada vai crescer? Não vai crescer. É triste você ver uma criança desnutrida, né? Magrinha, amarela. Mas uma criança que é alimentada normalmente, no seu corpo, ela vai crescer. É a mesma coisa com a criança na fé. Ninguém nasce pronto, a gente nasce um bebezinho. Então a gente precisa tomar o leitinho espiritual, o passo a passo com Jesus, não é? Você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar por João, vai falar do amor, filhinhos, né? Quem não entender João não pega nenhum ônibus na rua. Então o que acontece se o novo convertido, o nenenzinho, não se alimentar adequadamente da palavra? Não vai crescer. O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, pelo tempo decorrido, já era para vocês estarem ensinando a Bíblia para outras pessoas, já era para vocês serem mestres, e vocês estão ainda até hoje no leitinho. É o que acontece quando o crente tem 20 anos dentro da igreja e nunca leu a Bíblia toda, por exemplo, não tem o hábito de frequentar a escola dominical, não tem o hábito de frequentar culto. O que vai acontecer? Vai ser um crente de 20 anos de igreja, mas analfabeto na Bíblia. Chega um pastor, irmão, vamos abrir a Bíblia no livro de Zoé. Aí está o irmão lá apavorado, Zoé, Antigo ou Novo Testamento, pastor? O livro de Zoé. Então, o normal é que, assim como uma criança bem alimentada vá crescendo, vá se tornando adulto e daqui a pouco tem a sua autonomia, é muito bom quando a gente vê pessoas aqui que chegam na igreja, sabe nada de Bíblia, ele vai, aprende o beabá e daqui a pouco está pregando o Evangelho. É muito bom quando você vê as pessoas se alimentando da palavra e crescendo, e podendo ser mestre, ou seja, ensinando outras pessoas a respeito da palavra de Deus. Então não adianta, irmão, se não comer o livro, não cresce. Tem que comer o livrinho. É a única maneira de nós crescermos. Porque o alimento está disponível. Nós precisamos comer. E eu quero finalizar frisando exatamente isso. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. De novo em Apocalipse, capítulo 10, versículos de 9 a 11. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca, doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Assim como no Antigo Testamento, Ezequiel recebeu a ordem de comer o rolo do livro, aqui em Apocalipse, João recebe do anjo essa mesma orientação. Irmãos, o pão só alimenta se ele for digerido. Não adianta o pai encher a geladeira de comida, a despensa de comida, se os filhos não comerem. Tem que ingerir. E já viram que a maioria das doenças que a gente pega tira o apetite? Aí você não come, o que acontece? Fica mais doente. Fica mais doente e aí tem menos fome. Aí come menos, fica mais doente. É um círculo vicioso do mal.
É por isso que às vezes você tem que comer mesmo sem estar com vontade. Não é? Olhar para o alimento não sustenta, tem que comer. A mesma coisa, a Bíblia aberta em cima da mesa não serve para nada. Tem que comer o livro, tem que ler a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 103, diz que a palavra de Deus é como favos de mel. Irmãos, a palavra de Deus sempre é doce ao paladar. A palavra de Deus sempre é doce. Mas, às vezes, quando a gente come, ela se torna amarga. Porque a Bíblia, ela nos confronta com aquilo que há de pior em nós também. Às vezes, desce rasgando. Você lê um negócio na Bíblia e fala assim, a Bíblia está me chamando de mentiroso aqui, ué? Como assim? Né? A Bíblia está me chamando de ladrão. A Bíblia está me chamando de fofoqueiro. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 22 em diante, diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. O que é que Tiago diz para nós? A Bíblia é um espelho que mostra quem você é. E diz que você contempla no espelho o seu rosto natural. O que é o rosto natural? É aquele rosto que você acorda de manhã cedinho. Não tem maquiagem. Tá? E pouca gente gosta, né? Pouca gente gosta daquele rosto que acorda de manhã cedo. Quem ouve a palavra, mas não pratica, é aquele que contempla no espelho o seu rosto natural e se retira, como se não tivesse visto nada. E segue a sua vida com a cara cheia de maquiagem. Por que a gente olha no espelho? É para se arrumar. É isso que a Bíblia quer dizer. Quando a Bíblia mostra a nossa feiura, é para a gente se arrumar. Isso aqui não está bom não, corta. Aqui está faltando, põe. Arruma isso aqui, arruma aquilo ali. Isso aqui está feio, isso aqui está pouco, isso aqui está muito. E a Bíblia vai mostrando e você vai se arrumando. Aí você vai ficar bonito, porque a Bíblia, ela quer nos transformar à imagem de Jesus. O Espírito Santo, por meio da Bíblia, vai nos moldando de glória em glória para a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. E Jesus, como ser humano, é a pessoa mais bonita que já pisou na face da terra. A beleza da sua santidade. Né? Ele tinha um discurso duro, mas todo mundo ia atrás dele querendo ouvir, porque ele era verdadeiro naquilo que falava, muito diferente dos fariseus da sua época. Então a Bíblia, ela muitas vezes vai ser doce, mas vai amargar no estômago. E muitas vezes não é o xaropinho docinho que vai sarar a doença, não. É o boldo. Quem gosta de tomar injeção? Uma vez a injeção que vai tirar a dor, a injeção que vai sarar. Se a Bíblia fosse xaropinho docinho, ninguém ia mudar de vida, não. Ela tem que chegar junto mesmo. Então nós precisamos comer esse livro, sabendo que às vezes vai descer amargo, mas ela vai resolver nosso problema, irmãos. A Bíblia vai resolver nosso problema. Ela vai alimentar nossa alma. Ela vai nos livrar do pecado. Ela vai nos fazer vencer o mundo, o pecado, o diabo. Ela vai nos fazer vencer a nós mesmos. Finalizando, uma Bíblia fechada é só um livro, mas uma Bíblia aberta é alimento para a nossa alma. Nós precisamos ler as Escrituras. Precisamos meditar nas Escrituras, precisamos entender as Escrituras e precisamos praticar as Escrituras, porque assim nós estaremos aperfeiçoados para cumprir os propósitos de Deus para nós aqui nesse mundo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.